Amém. Boa noite mais uma vez a você que está conosco aqui no templo ou na transmissão. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 7. Leremos do versículo 31 até o 35. Se você puder, coloque-se em pé, por favor. Lucas, capítulo 7, versículos 31 a 35. O título da mensagem dessa noite é o ritmo do agir de Deus, uma breve meditação na palavra do Senhor para nós. E diz assim a palavra de Deus: E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantávamos lamentações e não chorastes. Porque veio João, o Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Amém. Oremos. Pai, obrigado por essa noite, por tua palavra, por esse culto ao Senhor. E nós reconhecemos que chegamos até aqui pela graça do Senhor e fortalecidos por Ti, ó Pai. Que mais uma vez o Senhor fale conosco através da Tua palavra e que o Senhor use esta mensagem para falar ao coração do Teu povo. É a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Poder sentar? Essas foram palavras de Jesus para uma geração contemporânea do seu ministério terreno. Tratava-se de uma geração que estava insatisfeita ou se mostrava insatisfeita com qualquer coisa que Deus fizesse. Então tudo que Deus fizesse, eles de alguma forma reclamavam. Digo, os religiosos, nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Deus estava realizando algo tremendo em sua época, ou na época deles. Deus estava usando pessoas de forma tremenda, e até o próprio Deus estava no meio deles, mas eles não reconheciam isso, não atribuíam aqueles feitos a Deus, e não reconhecia Deus, ou não reconheciam Deus, através daqueles que o próprio Eterno os enviou. E Jesus comparou então o comportamento daqueles religiosos da época como o de crianças. E é interessante essa comparação de Jesus, porque criança geralmente é muito espontânea quando nós propomos as brincadeiras a elas. Se você, por exemplo, tem crianças em casa, então se eu proponho uma brincadeira para o meu filho, ele dificilmente vai evitar, a não ser que ele esteja no momento de birra, ou de cansaço, ou de fome, porque as crianças são muito espontâneas, topam qualquer brincadeira. Ou, a não ser também que seja, além de birrenta, uma criança que desde cedo tem se mostrado obstinada, ou dono da bola, não é? Eu só brinco eu só deixo vocês usarem a minha bola se eu também brincar, se eu jogar, senão eu levo embora, e se a bola não for minha eu furo. Tem criança que faz isso. Era mais ou menos esse comportamento, claro que com as brincadeiras da época, que Jesus comparou aqueles religiosos, e eles não estavam entendendo que Deus estava trabalhando, agindo no meio deles, e que Deus nunca deixou de trabalhar. Foi o que Jesus disse em João, no capítulo 5, versículo 17, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E sabe que existem momentos que Deus está agindo tão perto de nós, mas nós não estamos entendendo ou aceitando o jeito dele trabalhar, porque não tem sido da forma que esperamos, ou como pedimos ou desejamos, e com isso nós perdemos a oportunidade de desfrutar de coisas mais profundas com o nosso Deus. Semelhante a Jacó, enquanto fugia de seu irmão Esaú, a caminho da terra de seus pais, no caminho lá na cidade de Luz, ele dorme, sonha com uma escada e anjos subindo e descendo, e então ele acorda e diz: Deus estava aqui
e eu não tinha visto, não percebi, ou eu não sabia. Então ali ele erigiu uma pedra, ungiu e chamou aquele lugar de Betel, como nós aprendemos na aula da escola dominical, casa de Deus ou morada de Deus. Então Deus, ele está trabalhando, gente, o tempo todo. Na pandemia, Deus não parou, a sua igreja não parou, a obra não parou, mas infelizmente alguns pararam, porque não perceberam e não se sensibilizaram com a maneira de Deus agir e perderam o ritmo, perderam o passo. E então alguns têm inclusive deixado de cooperar com a obra de Deus e se sentindo inadequados, desanimados, como ouvimos na semana passada aqui pelo pastor Ebenezer, pensando que Deus está agindo lá longe e se esqueceu de nós aqui, ou se esqueceu de você aí, onde quer que esteja. Mas não é verdade. Deus não se esquece do seu povo, e Deus nunca parou de trabalhar, nunca parou de agir. Porém, nós precisamos aprender que Deus tem o seu ritmo e maneira de agir, e precisamos pedir ao Senhor sensibilidade para percebermos isso. Então, pensando nessa passagem que nós lemos, em primeiro lugar, nós precisamos aprender que Deus age como Ele quer e não como o homem deseja. E isso envolve tempo, ritmo e maneira. Deus tem a sua maneira de agir, tem o seu tempo e tem o seu ritmo. Ele não age conforme pressões sofridas. Deus não sofre de estresse, Deus não sofre de ansiedade, Deus não age conforme nós idealizamos. E há inclusive quem diga que antes mesmo de Deus criar os céus e a terra, Ele estabeleceu o tempo, Ele criou o tempo. Dizem isso porque a palavra de Deus nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, antes de Deus formar os céus e a terra, Ele estabeleceu o tempo, Ele estabeleceu o princípio. Então no relato da criação se percebe que Deus criou tudo num determinado ritmo, submetendo tudo ao tempo que Ele mesmo criou, da maneira que Ele quis. Eugene Peterson, acho que é assim que fala, ele comentando Gênesis, ele que era um entusiasta do hebraico, ele fala que a forma como a narração ou a narrativa de Gênesis descreve a criação é uma espécie de poesia, né, ou de poema, em que Deus foi criando tudo num determinado ritmo, do seu jeito, no seu tempo, conforme lhe agradava. Então Deus, Ele age da sua maneira, e até mesmo de uma maneira que nós não conseguimos compreender plenamente. Nós já ouvimos aqui uma das semanas atrás, a respeito de alguns atributos de Deus, entre elas a santidade. E santidade de Deus é muito mais do que ser puro, ou perfeitamente puro, é também isso. Mas ser santo significa que Deus é totalmente outro, vai muito além do que a gente consiga compreender, consiga captar. Ser santo é ser totalmente distinto, e Ele mesmo diz a respeito de si e da sua maneira de agir, que os seus pensamentos e os seus caminhos são muito mais altos do que os nossos pensamentos e caminhos. E então aquela mensagem de Jesus, direcionada aos religiosos daquela época, ensina muito a respeito disso. Na oração, por exemplo, que nós conhecemos como oração do Pai Nosso, Jesus ensinou que nós devemos pedir que seja feita a vontade de Deus na terra, assim como é feita no céu. Mas aqueles homens estavam querendo que Deus agisse na terra conforme as suas vontades, ou conforme aquilo que eles achavam que Deus deveria agir. E Deus não é assim, irmãos. Deus não está limitado a nós, a nossa forma de agir. E a religiosidade tem sido um grande perigo, porque nos prende muito mais à forma do que à essência, nos prende muito mais às coisas do que à vida.
E é possível sim fazer tudo com ordem e decência, mas manter a vida e a alegria. É muito possível nós mantermos a ordem e ainda assim permitirmos que Cristo e a sua graça sejam protagonistas na nossa vida e na obra dele. Então vamos nos submeter à maneira de Deus agir e nos alegrarmos com isso, porque é Ele quem dita a sua forma, e não somente a maneira, mas também o ritmo, porque o ritmo das coisas, a velocidade da vida pode até mudar, mas Deus continua agindo no seu tempo. Algumas pessoas dizem que estamos vivendo em um mundo novo e que a igreja está vivendo numa nova era, que os ritmos, ou o ritmo das coisas mudaram. Não sei exatamente, mas eu sei que este que está te falando, esse que vos fala, está saindo dessa pandemia, ou atravessando essa pandemia, com muitas decisões, Deus sabe. E aquilo que posso mudar, tenho pedido ajuda a Deus para conseguir mudar. E aquilo que não posso mudar, eu tenho feito como aprendemos no domingo à noite, embrulhando num presente, entregando para Deus e pedindo: Senhor, muda aquilo que não posso mudar. Me conduza a pessoas que podem me ajudar a mudar. E me dê sabedoria para discernir aquilo que é minha parte, aquilo que é sua parte. Mas eu não quero sair da mesma forma que entrei. Só que a gente precisa entender que Deus tem o seu tempo, a sua forma e o seu tempo, é no tempo de Deus. E quanto tempo Ele achar necessário, Ele vai fazer da forma que Ele quer, para a glória dEle e para o nosso próprio bem. Sabe que as mudanças, irmãos, que nós passamos na vida, não devem ser forçadas, mas devem ser direcionadas pelo Espírito de Deus. E essa pandemia tem, ou pelo menos deveria, nos sensibilizar ainda mais para ouvirmos a voz do Espírito Santo e deixar que Ele, no seu tempo, nos conduza e nos molde. Deus disse a Zorobabel que não é por força nem por violência, mas pelo seu Espírito. E a gente sabe que quando o Senhor, no caso da transição entre João e Jesus, Ele mudou os ritmos das coisas, porque João pregava antes no deserto, batizava e ensinava pessoas para o arrependimento, mas de repente veio Jesus, e o ritmo das coisas mudaram, a quantidade de pessoas mudou, o ensino foi mais profundo, mas em ambos, Deus continuou atuando. Enquanto João ensinava no deserto, Jesus ensinava na sinagoga ou no templo, ou mesmo nas cidades. Enquanto alguns diziam que João tinha demônios e Jesus era um comilão beberrão, em ambos Deus estava agindo, só que eles não conseguiam perceber isso. Deus estava fazendo, mas eles não viram. Sabe que isso não foi uma exclusividade deles. No passado, pessoas tiveram encontros com Deus, mas não perceberam. E quando perceberam, ficaram assombrados, assustados. E eu creio, irmãos, que nesse tempo Deus está agindo. Deus está fazendo algo na sua vida. Deus está fazendo algo na existência, na vida da sua igreja. Só que não vamos perder a sensibilidade para aceitar o seu jeito e o seu ritmo de agir, e não vamos perder a sensibilidade de ouvirmos a voz do seu Espírito. Caminhando para o fim, eu me lembro que Jesus, falando à sua igreja, ou às suas igrejas na Ásia, para 4 igrejas, ele disse que elas estavam enfrentando lutas contra Satanás. Para todas, ele disse que ele passeava pelo meio das suas igrejas e que conhecia as suas obras. E a todas ele disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas a 3, ele não citou Satanás. A igreja de Éfeso, uma igreja que tinha abandonado o primeiro amor. A igreja
de Sardes, que tinha fama de que vivia, mas estava morta, e a igreja de Laodiceia, uma igreja morna. Porque Satanás não vai lutar contra uma igreja morna, morta, ou que abandonou o primeiro amor. Foram igrejas que perderam a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo e de agir conforme a vontade do Senhor. Por isso, nessa pandemia, não perca essa sensibilidade de ouvir o Espírito de Deus e de agir, ou de aceitar o agir de Deus e se submeter ao seu senhorio. Creia que o Senhor está fazendo, está trabalhando, e aceite a sua maneira de agir no seu próprio ritmo. Que Deus te abençoe e que essa breve meditação possa ter falado profundamente ao seu coração. Amém, pastor. Graças a Deus por sua palavra, amém, irmãos? E ser crente, por definição, é crer. Ser crente é confiar. E nós somos crentes no Senhor Jesus. Nós confiamos e cremos que Ele está conduzindo a nossa vida. A gente faz bobagem e tenta conduzir a vida do jeito que nós queremos. Né? E esse caminho de retorno aos trilhos dá um trabalho tremendo, mas ele nos ajuda a voltar para os trilhos, se a gente confiar a nossa vida aos cuidados dele. Deus falou ao seu coração? Deus tem te chamado a atenção para algum aspecto da sua vida? Então fique firme, ouça a voz de Deus. Você aí em casa, da mesma maneira, Deus falou ao seu coração, então clame a graça de Deus e fique firme, porque este Deus não perdeu o jeito. Ele continua conduzindo, sobretudo, a vida daqueles que nele creem, confiam. E se você não entregou sua vida a Cristo ainda como seu Salvador, entregue sua vida a Jesus. Escreva lá, eu entrego minha vida aqui. Eu quero que esse Deus cuide e guie a minha vida, os meus caminhos, da maneira como Ele deseja. Vamos ficar em pé? Vamos cantar a primeira e a última estrofe de um hino, antes de concluirmos este culto, esse tempo de oração na presença do Senhor. Lucas vai nos ajudar, dirigindo a primeira e a última estrofe deste hino, e com gratidão no coração, vocês aí em casa, nós aqui no auditório, vamos louvar ao Senhor. Hino de número 451. 451, os que confiam.